Vogais do inglês que não temos em português? Você caiu aqui de paraquedas? Pois saiba que este é o 5º vídeo de uma série de 7. Antes desse vídeo teve o primeiro, que foi a introdução à fonologia, depois teve o segundo vídeo, que foi as consoantes que a gente tem no português, depois no terceiro vídeo, as consoantes que a gente não tem em português. No quarto vídeo, a gente começou a falar de vogal, a gente trabalhou as vogais que temos no português. E esse vídeo é o 5º vídeo da série que a gente vai trabalhar as vogais que não temos em português. Bora conhecer e aprender a articular essas vogais então? Vamos lá! Moçada, no vídeo passado eu expliquei que você possui um trapézio triângulo dentro da sua boca que te possibilita falar todas as vogais de qualquer língua do mundo. De acordo com o IPA, não é cerveja, é o International Phonetic Alphabet, existem 28 vogais nesse trapézio retângulo que você pode produzir. E dessas 28 vogais possíveis nas línguas, o português tem 7 e o inglês tem 12. Eu vou te mostrar as 7 vogais do português. A, E, I, O, U. E dessas 7, somente 4 existem exatamente da mesma forma no inglês. Não é bem exatamente da mesma forma, mas é de forma similar. Se você quer saber quais são essas 4 vogais, vai lá no vídeo 4, que é as vogais que temos no português. Agora, vamos para matemática. O português tem 7 vogais, das quais 4 a gente consegue aproveitar no inglês, que são I, U, E, O. Tá, mas você disse que tem 12 vogais em inglês e a gente só aproveita 4 do inventário fônico do português. Isso quer dizer que a gente tem 8 vogais completamente novas para a gente aprender a articular do zero, Felipe? Isso mesmo. Se você achou que aprender a falar inglês era só ficar lendo ali as palavras que estão escritas, tenho uma péssima notícia para você. Eu começo então com a vogal mais importante do inglês. Essa é a vogal que aparece em quase 11% do tempo quando você fala inglês. Ou seja, a cada 10 fonemas que você fala, é essa vogal, que se chama schwa. Bem, pelo menos deveria ser, né? Se você não sabe fazer o schwa, provavelmente você não faz o schwa e acaba falando inglês com sotaque brasileiro. Mas ok. Exemplo. Quando você vê a palavra brasileiro, que é Brazilian, você vê o A escrito e provavelmente você pronuncia Brasilian. Quando na verdade esses dois As são schwas, Brazilian. Mesma coisa com a palavra minuto, que é minute. Você vê o U ali escrito, você quer falar minute, porque você está vendo o U escrito, mas na verdade é um schwa, é minute. Portanto, a ortografia está sempre enganando a gente quando o assunto é o schwa. Projetar em inglês é project, mas você vê o O ali, você quer falar project, quando na verdade project. Esse primeiro O é um schwa. Você viu como esse cara, o schwa, ele aparece onde a gente menos está esperando? Nome técnico, schwa. Ele é totalmente neutro. Você não precisa fazer nada para pronunciar ele. Não precisa levantar a língua, arredondar os lábios, nada disso. O schwa basicamente é um resmunguinho. Basta você abrir um pouquinho a boca e soltar a voz. Eu costumo falar que o schwa é o fonema de gente metida. Como na palavra about e ago. Como é que a ortografia representa esse fonema? Gente, aqui é o ponto fraco do inglês. Basicamente, qualquer grafema de vogal, que não for tônica, pode grafar o schwa. Olha só. Nossa dificuldade para articular esse fonema é nenhuma, porque é só deixar a boca em posição neutra e emitir som. Agora, quando o assunto é ortografia, a nossa dificuldade é que a gente quer pronunciar a vogal do português quando tem o schwa na verdade, né? Então, por exemplo, a palavra aceitar em inglês é accept. A gente vê o A escrito, a gente quer falar accept. Mesma coisa com a palavra famoso, né? Você vê um U ali, você quer falar famous, quando na verdade é famous. Próxima vogal. Como na palavra bus. Nome técnico, carrot. Ou para facilitar a sua vida, lembra do chapéu chinês.
Ele tem duas características iguais ao O. Você lembra que a gente viu lá no vídeo das vogais parte 1 que temos no português? Então, mesma coisa, ele é média, baixa, posterior. Mas diferente do O, ele não é arredondado, ou seja, a gente vai articular um O, só que com os lábios relaxados. Então, olha só o contraste entre as palavras ônibus e chefe em inglês. Boss, bus. Boss, bus. Percebe que é exatamente a mesma palavra, só que na hora de falar ônibus eu relaxo mais os meus lábios, então a gente abandona o arredondamento. Boss, bus. Como na palavra bus e na palavra love. Spelling, you bet! A ortografia vai representar esse fonema com U, como em bus, ou U, como em country, ou como em one. Depois dessa dica maravilhosa que eu dei de como fazer o carrot, né, que basta você fazer o O, só que relaxando os lábios, eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade em produzir esse fonema. Agora, identificá-lo na ortografia vai ser um desafio, porque você fala bus, luck, cup, nut, mas com a palavra colocar não é pot, é put, ou seja, pegadinha. Além disso, a gente está acostumado a ver o OU na ortografia e pronunciar OW, assim como em mouth, out, thousand, south. Daí vem a palavra país, que se escreve com OU, e a gente tem que falar country e não country. Ou seja, tem um carrot aí que você achou que era ow. Assim como em learn, bird, verb. Nome técnico, vogal média central roticizada. Moçada, essa aqui, a teoria é brava. Eu prefiro que você aprenda essa vogal mais pela imitação e pela prática do que pela teoria. Por quê? Porque muitos linguistas escrevem teorias díspares sobre essa vogal. Como na palavra bird e na palavra learn. Tem linguista que fala que ela é igual ao schwa, só que com mais tensão. Faz sentido, porque ela também é central. Tem autor que diz que ela é a mesma coisa que o carrot, ou seja, lá o chapéu chinês, só que com um R caipira depois. Também faz sentido. Mas a única coisa que eu quero que você saiba dessa vogal é que ela é roticizada, ou seja, tem um caipira logo após ela. Então ela é meio que um schwa, um carrot em posição tônica com essa roticização. Ou seja, mais uma palavra chique para falar R caipira. Opa! Aqui que é a entrevista de emprego? Isso, Andrei. Tudo bem? Sou Rui, prazer. Prazer, eu sou o Jorge. Senta aí, Jorge. Você é do interior? Só que eu não me apresento. Eu cresci no interior, daí quando eu me apresento ficou o sotaque. Entendi. E novamente, a ortografia enfia o pé na jaca com a gente e representa esse fonema com várias possibilidades. Exemplos: EA como em search, I como em firm, U como em occur, O como em world e E como em nerd. Será que eu esqueci alguma forma de grafar esse fonema? Bem, se você lembrar, posta aí nos comentários. A gente não tem lá grandes dificuldades em pronunciar esse fonema. Mas às vezes, influenciados pela bendita ortografia, a gente acaba errando. Por exemplo, a palavra verbo é verb. Você vê o E escrito, você quer falar verb, porque você viu o E. Would be good to the cook? Pessoal, lembra que a gente viu lá no vídeo parte 1 o U? Então, essa vogal é muito parecida com U. Ela também é alta, só um pouquinho mais baixa, e ela é posterior. Só que diferente do U, como na palavra blue, ela não tem esse arredondamento dos lábios. Ou seja, vamos tomar uma maracujina e dar uma relaxada nos lábios para pronunciar esse U, tá bom? Vamos chamar ele de ferradura de cavalo para facilitar? Como na palavra book e na palavra good. A ortografia representa esse fonema. Ai, sério, gente, vocês ainda veem essa parte do vídeo onde eu explico a ortografia? Perda de tempo. Mas vamos lá. O como em look, o U como em tour, U como em put, o L como em could, etc. A nossa dificuldade está em saber qual dos dois U's do inglês a gente vai usar nas palavras, porque eles são muito parecidos e às vezes é difícil identificar. Então, por exemplo, a diferença entre a palavra bobo e a palavra cheio em inglês. Full, fall. Full, fall. Bobo é full e cheio é fall. Esse aqui é o campeão dos erros dos brasileiros. Nós brasileiros, a gente quer falar muito
I, quando a gente vê o I escrito, mas na maioria das vezes é E. Nome técnico, vogal alta anterior. Não arredondada, ou seja, ele é a mesma coisa que o I praticamente, só que ele é um pouquinho mais relaxado e ele também é um pouco mais baixo no trapézio. Então, ele não pode ter tanta tensão igual ao I. Muitos professores de inglês, incluindo eu, preferem dizer que essa vogal é igual ao E do português. Bem, igual não é, mas de fato ela se aproxima muito mais com o nosso E do que com o nosso I. Então, se você tiver dificuldade em ficar relaxado para produzir esse fonema, é melhor você falar E do que você falar I, tudo bem? E, como na palavra et e na palavra bag. Ortografia, EE como em ben, em alguns sotaques do inglês. U como em minute, o I como em build, E como em peer, EA como em clear, EI como em weird. Mas para facilitar a nossa vida, na maior parte dos casos, é I como em at, hat, this, has, fell, hell, set. Vamos agora ao nosso pódio das 3 vogais mais difíceis de se produzir em inglês, na minha opinião, é claro. Se aconchegue aí, porque a cobra vai fumar. O prêmio bronze, terceira vogal mais difícil de pronunciar em inglês, vai para nome técnico, ash. Essa vogal ela é super baixa. Isso quer dizer que você precisa deixar o queixo cair. Você precisa pensar que vai falar o A do português, mas depois que o seu queixo já estiver caído, você vai lá e mete um E. Você percebeu que o símbolo fonético dessa vogal é um A e um E juntos? Talvez isso ajude a memorizar. É, como na palavra bad e na palavra dad. Ortografia. A U como em laugh, a L como em salmon, a I como em plaid. Mas na maioria das vezes vai ser A como em man, pan, sad, dad. Dificuldades? Bem, a gente não tem essa vogal no português, então você realmente precisa fazer um baita esforço para abrir mais a boca e fazer essa careta. Entretanto, falando sério agora, como tudo na vida, isso é prática. Você começa falando devagar, fazendo a careta, mas depois de bastante prática, você já consegue fazer essa vogal de forma mais natural. Exemplo, I'm sad. Você viu como eu nem precisei fazer tanto esforço para pronunciá-la? Prêmio Prata, a segunda vogal mais difícil de articular no inglês. A como em father, bar. Nome técnico, vogal baixa posterior não arredondada. Pessoal, seguinte, essa vogal é muito parecida com o nosso A do português. Mas no português, o nosso A, ele é um pouquinho mais baixo e ele também é um pouquinho mais anterior. Ou seja, você pronuncia ele um pouquinho mais na frente do trapézio do que o O do inglês. Eu vou alternar aqui um pouco dos dois para você perceber a diferença entre o nosso A e o O do inglês. Olha só. A, O. A, O. Eu sei que quando você vai fazer a sua primeira aula de inglês, verbo to be, aí você quer falar you are, mas na verdade é you are, é aquele O do inglês. É um pouquinho diferente. A, como na palavra father e na palavra hot. Ortografia. A como em father, e A como em heart, o A como em guard, E como em sergeant, a L como em calm, O como em gone, ou também dollars, on. Eu tenho certeza que você sempre falou on. Eu também falava. É comum as pessoas falarem on, mas muito mais comum é falarem on. Nossa dificuldade com esse fonema, como sempre, está em associar ao que está escrito com o que a gente fala. Exemplo, incomodar em inglês é bother. A gente quer falar bother, com O, porque a gente está vendo um O ali, né? Mas é bother. A boa notícia é que esse A do inglês, ele está bem próximo do nosso O. Então quando você fala O ao invés de A, não é um erro tão grotesco, é normal. Ele também está muito próximo do nosso O lá no trapézio e está perto do nosso A, mas ele não é nenhum dos dois, ele é um caminho entre os dois. Inclusive, a gente sempre bota esse O quando deveria ser A, como na palavra hot dog, né? Que em inglês é hot dog. Veja que quando você começa o curso de inglês, você fala hot dog. Depois o professor vai lá e te ensina e você fala hot dog. E depois você vem aqui estudar fonética com o Felipe e aprende que é hot dog. Prêmio Ouro!
a vogal do inglês que é mais difícil de pronunciar. Gente, essa é difícil até pra mim. Ó. Eu tenho certeza que você tá achando que eu errei e tô falando a mesma coisa. Não, gente. Percebam que essa vogal é a mesma que a vogal que tá lá no prêmio Prata, em segundo lugar, só que o símbolo fonético está ao contrário e de ponta cabeça. Bem, essa vogal é baixa, posterior, e a diferença entre essa e a que está em segundo lugar é que para você pronunciar essa vogal, você precisa fazer o O, só que pensando no A. Ou seja, o seu queixo vai cair mais. Ó. Como na palavra cod e na palavra on. A ortografia a gente já sabe, não ajuda em nada, mas geralmente representa esse fonema com a letra O, como em on. Mas Felipe, você não acabou de dizer que on se pronuncia com aquela outra vogal que está em segundo lugar? Sim, essa é a boa notícia que eu tenho para você. A vogal que a gente está estudando aqui e a vogal que a gente viu em segundo lugar do prêmio Prata, elas são intercambiáveis, ou seja, você pode escolher uma delas e só usar uma, porque elas são tão próximas, mas tão próximas lá no trapézio e tão semelhantes na hora de falar, que até os nativos já estão trocando uma pela outra. E a nossa dificuldade aqui, com certeza, é a articulação desse fonema. Pensa no A, de father, só que daí você arredonda O. Palavra cod. E se você viu esse vídeo até agora, com certeza você merece esse presente. Que presente? Saber que você pode escolher qualquer uma das duas e usar. Tanto faz. A, O. Eu prometo que não tem problema nenhum você escolher a que você preferir e só usar uma delas. Eu mesmo prefiro muito mais a vogal do prêmio Prata. Eu quase nunca uso a vogal do prêmio Ouro. Eu realmente acho muito trabalhoso articular essa vogal. É por isso que eu disse lá atrás, no vídeo de apresentação do alfabeto fonético, que a gente estava falando de 12 ou talvez 11 vogais, porque depende do que o seu coração escolher para sua vida. Eu escolhi, para mim, na minha vida, que inglês tem 11 vogais e não 12. Mas como teacher, eu tenho essa obrigação de apresentar as 12 vogais aqui para você. E você não viu ainda esse vídeo da apresentação do alfabeto fonético? Então se inscreve aí e vai lá no primeiro vídeo dessa série para ver. Até o nosso próximo encontro, que é quando a gente vai desvendar os ditongos do inglês.